Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre o seu coração nesta manhã. Respire fundo, sinta o ar enchendo seus pulmões. Este é o sopro da vida, um presente renovado, uma nova página em branco, que o Criador nos concede. Não importa como a noite terminou, não importa o peso que você carrega nos ombros ao despertar, saiba que você não está só. Aqui, neste momento, somos um só corpo e um só espírito, unidos na busca pela presença daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Permita que o barulho do mundo lá fora se acalme. Deixe as preocupações com o que há de vir, as angústias pelo que já passou, e concentre-se apenas neste instante sagrado. Aqui, neste lugar de oração, você é acolhido, você é amado. Você é visto por olhos de infinita misericórdia. Convido você a abrir não apenas seus ouvidos, mas a sua alma, para que a palavra de Deus possa regar a terra seca das nossas aflições e fazer brotar uma esperança viva, uma fé que o não se abala, mesmo em meio às tempestades. Juntos, vamos mergulhar nas profundezas de um cântico antigo, um lamento e um brado de fé que ecoa através dos séculos. O Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, Senhor, como essa verdade ressoa em nós. Nossos pais, nossos avós, as gerações que nos precederam na fé, eles nos contaram as tuas maravilhas, eles nos narraram os feitos grandiosos que realizaste em seus dias. Nos tempos de outrora, histórias que parecem lendas, mas que são o testemunho do teu poder e do teu amor. Eles nos contaram como, com a tua própria mão, expulsaste nações, para plantar o teu povo na terra da promessa. Não foi pela espada deles que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória. Não, Pai, foi a tua destra, foi o teu braço poderoso e a luz do teu rosto, porque tu os amavas. Tu os favoreceste com uma graça que eles não mereciam, com uma força que eles não possuíam. E nós, hoje nesta manhã, nos agarramos a essa mesma verdade. Tu és o nosso Rei, ó Deus. Tu és aquele que decreta as vitórias de Jacó, aquele que ordena a nossa salvação. Por teu intermédio, e somente por ele, é que podemos enfrentar os nossos adversários. É em teu nome que pisamos sobre aqueles que se levantam contra nós, pois a nossa confiança não está no arco que seguramos, nem na espada que possuímos. Não confiamos na nossa própria inteligência, na nossa força de trabalho, nos nossos contatos ou em nossos recursos financeiros. Não, Senhor. A nossa esperança não está nas ferramentas humanas, pois sabemos que são falíveis e frágeis. É de ti que vem a nossa salvação. Tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha aqueles que nos odiavam. Por isso, em ti nos gloriaremos o dia todo. O teu nome louvaremos eternamente. Nós recebemos essa herança de fé, nós cremos nessas histórias. Nós professamos com nossos lábios que tu és o Deus do impossível, o Deus que abre mares, que faz brotar a água da rocha, que sustenta e que livra. Este é o Deus em quem escolhemos crer. E ainda assim, meu Pai, e ainda assim, amado da nossa alma, olhamos para nossa realidade e, por vezes, o nosso coração se pergunta, com uma dor que rasga o peito: onde está esse Deus? O salmista, em sua honestidade brutal, nos dá voz. Ele diz: mas agora tu nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Senhor, quantas vezes nos sentimos assim? Quantas vezes sentimos que entramos em batalhas diárias? A batalha pela saúde, pelo pão de cada dia, pela paz dentro de casa, pela restauração de um relacionamento, e parece que tu não estás conosco. Sentimos-nos como se tivéssemos sido abandonados no campo de batalha. Tu nos fazes recuar perante o adversário, e os que nos odeiam nos despojam à vontade. Sentimos a vergonha da derrota, a humilhação do fracasso, a doença que avança, a dívida que cresce, a porta que não se abre, o silêncio que ensurdece. Tu nos entregaste como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações do desespero e da solidão. Quantos de nós, agora mesmo em oração, se sentem vendidos por nada, como se o nosso valor tivesse se esgotado? Olhamos no espelho e vemos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que nos rodeiam. Tornamo-nos um provérbio entre as nações da desesperança, um motivo de chacota entre os povos. A minha desonra, a minha vergonha, está continuamente diante de mim, e o meu rosto se cobre de confusão ao ouvir a voz do que me insulta e me provoca, ao ver a face do inimigo e do vingador. Senhor, esta é a realidade de muitos dos teus filhos nesta manhã. Eles te amam, eles creem em ti, mas a dor é real. O sofrimento é palpável. As lágrimas que rolam silenciosamente no travesseiro antes de dormir são a prova de uma alma que anseia por um alívio,
que parece nunca chegar. E é preciso coragem para admitir isso diante de ti. É preciso uma fé madura, para não esconder a nossa dor atrás de sorrisos falsos, mas para trasclar, nua e crua, ao teu altar. E o mais incrível, a parte que nos quebra e nos refaz é o que o salmista declara em seguida. Ele olha para todo esse cenário de desolação, do aparente abandono, e afirma com uma convicção teimosa: tudo isso nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Que declaração de fé extraordinária! Meu Pai, mesmo na dor, não te esquecemos. Mesmo na humilhação, não traímos o pacto de amor que temos contigo. O nosso coração não voltou atrás. Os nossos passos não se desviaram das tuas veredas. Mesmo que tu nos esmagasses no lugar dos chacais e nos cobrisses com a sombra da morte, ainda assim não teríamos nos esquecido do nome do nosso Deus, nem teríamos estendido as nossas mãos a um Deus estranho. Senhor, esta é a nossa declaração de fé nesta manhã. Apesar da luta, estamos aqui. Apesar das dúvidas, estamos buscando a tua face. Apesar do cansaço, estamos de joelhos. O nosso coração não retrocedeu. A nossa alma ainda anseia por ti. Rejeitamos os ídolos modernos que o mundo nos oferece. O ídolo do dinheiro, do sucesso a qualquer custo, do prazer imediato, da autossuficiência. Nós não estendemos as nossas mãos a esses deuses falsos, pois sabemos que neles não há salvação. A nossa esperança permanece firmada em ti, somente em ti. Tu conheces os segredos do nosso coração. Tu sabes que por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós carregamos a nossa cruz, muitas vezes em silêncio, incompreendidos, julgados, mas o fazemos porque te amamos. Porque a nossa lealdade não se baseia nas circunstâncias, mas na tua imutável e maravilhosa pessoa. Sei esta oracal. Se esta conversa sincera com o Pai está tocando o seu coração e trazendo algum consolo à sua alma, eu gostaria de lhe fazer um convite suave. Sinta-se à vontade para se inscrever aqui no nosso canal, para que possamos continuar caminhando juntos nesta jornada de fé. Se puder, deixe a sua curtida, pois esse gesto simples nos ajuda a alcançar mais corações que precisam de esperança. E talvez, enquanto você ora, o Espírito Santo coloque em seu coração o nome de alguém, um amigo, um familiar, que está passando por uma luta semelhante, sentindo-se esquecido por Deus. Não hesite. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja você o instrumento de Deus para lembrá-la de que ela não está sozinha e de que há esperança mesmo no meio da dor. E é com essa fé ferida, mas persistent, com este coração que se recusa a desistir do ti, que nós nos preparamos agora para a parte mais intensa e crucial da nossa oração. Tendo reconhecido quem tu és, tendo derramado a nossa dor e reafirmado a nossa fidelidade. Agora ousamos fazer o que o salmista fez. Ousamos clamar das profundezas da nossa necessidade. E é neste clamor, nesta entrega total da nossa angústia e da nossa esperança, que nos preparamos para a segunda parte da nossa oração, o momento em que não apenas pedimos, mas nos entregamos por completo. O momento de render o coração, de abrir mão do controle e de nos lançarmos confiantemente nos braços do Pai. Prepare o seu espírito, pois vamos juntos, agora aprofundar a nossa entrega a Deus. Fique conosco. E é a partir desta fé teimosa e ferida, desta lealdade que sobrevive à desolação, que o nosso espírito se enche de uma santa ousadia para clamar, para gritar das profundezas da nossa alma, unindo a nossa voz, a voz do salmista através dos milênios. Desperta, Senhor. Por que dormes? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. Por que escondes de nós o teu rosto, e te esqueces da nossa miséria, da nossa dor, da nossa opressão? Senhor, este não é um grito de acusação, mas o lamento de um filho que só tem o colo do pai para onde correr. É a expressão mais pura da nossa total dependência de ti. Nós não temos outro socorro. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Não há outra fonte de esperança no universo. Por isso bradamos a ti. Veja, Pai, a nossa condição. A nossa alma está prostrada. Até o pó, o nosso corpo está abatido, colado ao chão. Esta imagem, a imagem final do Salmo, é o retrato da nossa humanidade sem ti. Somos pó, e ao pó retornaríamos se não fosse pelo teu sopro de vida. E aqui, prostrados, reconhecemos a nossa total e absoluta incapacidade. Aqui, com o rosto no chão, a nossa arrogância se desfaz, a nossa autossuficiência se revela como a mais tola das ilusões. Neste lugar de quebrantamento, ousamos olhar para dentro, para a paisagem
nem sempre bela da nossa própria alma. O salmista, em nome do povo, declarou a sua fidelidade. Mas nós, no secreto do nosso coração, conhecemos as nossas próprias traições. Conhecemos as vezes em que, mesmo que sutilmente, nosso coração se desviou. Conhecemos os momentos em que a nossa fé vacilou, em que a nossa boca murmurou, em que o nosso amor pelo próximo esfriou. Por isso, o nosso clamor por socorro vem acompanhado de um profundo clamor por misericórdia. O profeta Jeremias estava certo quando disse que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só tu, Senhor, sondas o nosso coração. Só tu conheces os nossos pensamentos mais íntimos. E diante de ti, despimos as nossas máscaras. Não há mais fingimento. Não há mais a tentativa de parecermos fortes ou justos por nós mesmos. Reconhecemos, como o apóstolo Paulo, essa guerra que trava dentro de nós, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Queremos perdoar, mas guardamos a mágoa. Quaramos com fire, mas nos afogamos em ansiedade. Queremos ser generosos, mas nos apegamos ao que é nosso. Queremos ser santos, mas somos seduzidos pelo pecado. Pai, que miseráveis criaturas somos. Quem nos livrará deste corpo, desta natureza que nos inclina para o chão? Graças te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor. É nele, e somente nele, que encontramos a esperança de libertação. Então, nesta manhã, fazemos mais do que pedir ajuda contra os problemas externos. Nós te pedimos ajuda contra nós mesmos. Nós entregamos a ti, em um ato de rendição total, as nossas armas quebradas, as nossas defesas falidas. Entregamos a ti o nosso orgulho, essa muralha que construímos para nos proteger da vulnerabilidade, mas que acaba nos isolando do teu amor e da comunhão com nossos irmãos. Entregamos a ti a nossa ansiedade, essa tentativa inútil de controlar o amanhã, esquecendo-nos das tuas palavras. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Perdoa-nos, Senhor, por carregarmos fardos que tu nunca nos pediste para carregar. Entregamos a ti os nossos ressentimentos, as nossas amarguras, as prisões da falta de perdão, nas quais nos trancamos. Lembramo-nos da oração que o teu Filho nos ensinou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai, quebra as correntes que nos prendem ao passado. Dá-nos a graça sobrenatural de liberar aqueles que nos feriram, para que também nós possamos ser livres. Entregamos a ti os nossos medos, o medo da doença, o medo da escassez, o medo do futuro, o medo da solidão, o medo da morte, medos que paralisam a nossa fé e nos fazem esquecer que o perfeito amor lança fora todo medo. Enche-nos, Senhor, com o teu perfeito amor. E no lugar mais secreto da nossa alma, entregamos a ti os nossos pecados ocultos, aqueles que ninguém vê, as concessões que fazemos no escuro, os pensamentos que nos envergonham. Nós os trazemos à tua luz, não para sermos condenados, mas para sermos purificados, pois a tua palavra nos promete que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós cremos nesta promessa. Nós nos apegamos a ela como uma âncora para nossa alma. O sacrifício que podemos te oferecer é o nosso espírito quebrantado. Tu não desprezas um coração contrito e arrependido. Eis aqui o nosso coração, feito em pedaços diante de ti. Aceita-o. Senhor, meu irmão, minha amada irmã, neste momento de total sinceridade, neste altar sagrado que estamos construindo com os nossos corações quebrantados, eu quero lhe convidar a fazer algo poderoso e transformador. Aí nos comentários, sem medo e sem vergonha, deposite o seu pedido de oração. Escreva o motivo do seu clamor. Dê um nome à sua dor, à sua luta, ao seu pecado ou ao seu medo. Não precisa ser um texto longo. Pode ser apenas pela minha saúde, pelo meu casamento, libertação da ansiedade, pela minha família. Ao compartilhar sua necessidade, você está retirando do escuro do seu coração e colocando-a sob a luz da graça de Deus, e permitindo que uma comunidade de fé interceda por você. Somos um corpo, e quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Vamos carregar os fardos uns dos outros, em oração. E eu peço, permaneça conosco até o fim desta jornada de oração. Não desista agora. O momento mais difícil, o do clamor e da entrega, está sendo atravessado, e a promessa da restauração se aproxima, e agora, com o coração esvaziado do nosso eu, clamamos por aquilo que somente tu podes nos dar. Clamamos por misericórdia, como o publicano no templo, que não ousava nem levantar os olhos ao céu. Batemos em nosso peito e dizemos: Deus,
Tem misericórdia de mim, pecador. Não clamamos por justiça, pois segundo a tua justiça estaríamos condenados. Clamamos pela tua insondável e infinita misericórdia, que se renova a cada manhã. Clamamos por cura, a cura para o corpo enfermo, para o órgão que não funciona bem, para a dor crônica que nos aflige. Mas também clamamos pela cura da alma, a cura das memórias dolorosas, dos traumas da infância, das feridas deixadas por palavras e traições. Cura as nossas emoções, Senhor. Substitui a ansiedade pela paz, a tristeza pela alegria, o desespero pela esperança. Clamamos por libertação. Sim, Senhor, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberta-nos de todo vício, de todo padrão de pensamento destrutivo, de toda fortaleza espiritual que se levantou em nossa mente para nos manter cativos. Liberta-nos do jugo da opinião alheia, da necessidade de aprovação, do espírito do comfort. Liberta-nos para sermos exatamente quem tu nos criaste, para ser teus filhos amados, livres e cheios de propósito. O nosso clamor final ecoa o último verso do Salmo, mas agora, com um novo entendimento. Nós não clamamos mais com a força da nossa suposta justiça, mas com a certeza da tua bondade. Levanta-te, Senhor. Vem em nosso auxílio. Resgata-nos, não por causa dos nossos méritos, pois não os temos, mas por causa do teu amor leal, por causa da tua graça, por causa da tua misericórdia que dura para sempre. É no teu caráter, na tua fidelidade, que a nossa esperança encontra terreno firme. E agora, com o coração completamente esvaziado de nós mesmos e preenchido pela expectativa da tua bondade, nós nos aquietamos, silenciamos o nosso clamor para começar a ouvir o sussurro da tua resposta. Na terceira e última parte da nossa oração, vamos nos concentrar em receber, em perceber e em sentir a tua doce presença, que chega para tocar onde dói, para curar onde sangra e para restaurar todas as coisas. Prepare o seu coração. Prepare o seu espírito para o toque suave do Consolador. A noite do choro está chegando ao fim, e a alegria do amanhecer está prestes a raiar em sua alma. Aquiete-se agora. Respire fundo. Após o clamor, após o quebrantamento, após a entrega total, há um silêncio, mas não é um silêncio vazio. Não é o silêncio da ausência, é um silêncio sagrado, não um silêncio cheio de presença. É o momento em que o céu se inclina para tocar a terra. É o momento em que o Consolador, o Espírito Santo prometido por Jesus, chega. Ele está aqui agora, neste exato momento, não como uma força distante, mas como a presença mais íntima e real que você pode experimentar. Sinta-o. Ele não vem com trovões ou terremotos, mas como um sussurro suave e delicado, como a brisa da manhã, que toca o seu rosto. Ele vem para responder ao seu clamor, não com palavras audíveis, mas com o toque direto no seu espírito. Onde quer que você esteja, na sua cama, na sua cozinha, a caminho do trabalho, permita-se ser envolvido por este oceano de paz. Você o chamou, e ele veio. Você se entregou, e ele o recebeu. Você chorou, e ele está aqui para enxugar cada uma das suas lágrimas, como promete a sua palavra. Sinta agora, meu amado irmão, minha amada irmã, a mão gentil do Espírito Santo, trabalhando em seu interior. Eu quero que você visualize isso, com os olhos da fé. Ele está indo diretamente aos lugares que você entregou a ele há poucos instantes. Naquela área do seu coração onde mora a ansiedade, ele está derramando o óleo da sua paz, a paz que excede todo entendimento, que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Onde havia o nó apertado do medo, ele está desatando, um fio de cada vez, sussurrando ao seu espírito as palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Naquele quarto escuro da sua alma, onde você guardava os ressentimentos e a amargura, ele está abrindo as janelas, deixando a luz do perdão entrar, arejando o ambiente com a graça que te capacita a liberar e a ser livre. Naquela ferida profunda, deixada por uma palavra dura, por uma traição, por uma perda, ele está aplicando o bálsamo de Gileade, o remédio celestial que não apenas cicatriza, mas restaura a sensibilidade e a capacidade de amar novamente. O Espírito do Soberano Senhor está sobre você neste momento. Ele o ungiu para levar boas notícias aos pobres de espírito, aos quebrantados de coração como nós. Ele o enviou para cuidar dos que estão com o coração ferido, para proclamar liberdade aos cativos do medo e da dor, e libertação das trevas aos prisioneiros da desesperança. Este é o dia de proclamar o ano da bondade do Senhor sobre a sua vida. Ele está trocando as suas cinzas por uma coroa de beleza. Ele está substituindo o seu pranto e o seu luto pelo óleo da alegria. Ele está removendo o seu espírito angustiado e deprimido,
e vestindo você com um manto de louvor. Você não é mais um indigente espiritual, mas um carvalho de justiça, uma planta do Senhor, para a manifestação da sua glória. Receba esta verdade, receba esta troca divina. Você entregou a Ele o seu pior, a sua dor, o seu pecado, e em troca, Ele te dá o seu melhor, a sua paz, a sua justiça. Jesus mesmo disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este alívio não é uma teoria, é uma experiência. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Sinta a tensão se esvaindo do seu corpo. Ele está refrigerando a sua alma. Ele te guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que você ainda esteja no meio do vale da sombra da morte, você não precisa mais temer mal algum, porque Ele está com você. A sua vara e o seu cajado te consolam, e a obra dele não para no consolo. Ela avança para a restauração completa. Ouça as promessas que o seu Pai Celestial declara sobre você nesta manhã. Ele diz: Eu vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Todo o tempo que você sente que foi perdido em dor, em doença, em luto, em caminhos errados, Deus é poderoso para redimir. Ele pode pegar os destroços da sua vida e construir um monumento à sua graça. Ele te diz: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Abra os olhos. Abra os olhos do seu espírito. Deus está abrindo um caminho no seu deserto e rios no seu ermo. A situação que parece impossível, o problema que parece insolúvel, é exatamente a matéria-prima que Deus usa para mostrar o seu poder. Ele faz novas todas as coisas. A sua identidade não está mais definida pelo seu fracasso, mas pela obra redentora de Cristo. O seu futuro não é mais ditado pelas estatísticas ou pela opinião dos homens, mas pelas promessas daquele que não pode mentir. E talvez a maior de todas as promessas, o antídoto direto para o sentimento de abandono do Salmo 44, seja esta, a sua presença contínua. Ele mesmo disse: E a sua palavra não volta atrás. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sinta o peso desta promessa. Nunca. Não importa o que aconteça. Não importa quão escura a noite pareça. Não importa quão silencioso o céu se mostre. Ele está com você. O próprio Senhor é quem vai à sua frente. Ele estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Portanto, não tenha medo, não se desanime. Essa sensação de ser rejeitado, do ser esquecido, que o salmista sentiu, e que nós tantas vezes sentimos, é uma mentira do inimigo da nossa alma. A verdade do Evangelho, a verdade da nova aliança selada com o sangue de Jesus, é a verdade da presença inabalável de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo. Você é templo do Deus vivo, Ele mora em você, Ele caminha com você, conversa com você, luta por você. Você não está sozinho. Repita isso para si mesmo: eu não estou sozinho. Esta paz que agora começa a preencher o seu ser, que acalma as tempestades interiores, ela não foi feita para ser guardada apenas para você. Ela é um rio que precisa fluir. Ela é um tesouro que ganha valor quando é compartilhado. Neste exato momento, enquanto você sente esse toque de Deus, eu te convido a ser um instrumento nas mãos dele. Você consegue pensar em alguém que precisa desesperadamente desta paz? Alguém em sua família, em seu trabalho, em seu círculo de amigos, cujo coração está em guerra, que está sobrecarregado pela vida? Seja um canal da graça de Deus. Sem hesitar, compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem. Diga a ela: eu estava orando e pensei em você. Que a paz de Deus te encontre hoje. Você pode ser a resposta para a oração que alguém está fazendo em segredo. Seja o portador da paz. E agora, sentindo esta paz se estabelecer como um fundamento firme em nosso coração, sentindo o toque da cura e da restauração, nós nos preparamos para a etapa final da nossa jornada de oração nesta manhã. Uma paz recebida precisa ser protegida. Uma alma restaurada precisa ser fortalecida para as batalhas que ainda virão. Não somos ingênuos. Sabemos que o mundo continuará a nos testar. Portanto, sobre esta base sólida da sua presença restauradora, vamos avançar. Na parte final da nossa oração, vamos nos concentrar em edificar a nossa fé, em nos apropriarmos das armas espirituais que Deus nos deu. Investir a sua armadura completa, para que possamos não apenas sentir a paz de Deus em um momento de oração, mas permanecer firmes nela, aconteça o que acontecer lá fora. Prepare-se para ser fortalecido. Prepare-se para se levantar do chão do quebrantamento. Não mais como uma vítima,
mas como um filho amado e fortalecido pelo poder do Altíssimo. Com esta paz como nosso alicerce, com a alma refrigerada pelo toque do Consolador, nós agora nos levantamos, não mais prostrados no pó da nossa miséria, não mais sentados à beira do caminho, esperando por um milagre, mas de pé, no poder do Espírito Santo que habita em nós. As circunstâncias que nos trouxeram aqui em clamor talvez não tenham mudado num piscar de olhos. A montanha talvez ainda esteja diante de nós, o vale ainda precise ser atravessado, o gigante ainda lance suas ameaças. Mas algo mudou. Nós mudamos. A nossa perspectiva foi lavada pela presença de Deus. O sentimento de abandono foi afogado no oceano do seu amor fiel. E agora, firmados nesta rocha, ousamos fazer o que os heróis da fé sempre fizeram. Ousamos declarar nossa fé, não na ausência da luta, mas exatamente no meio dela. A nossa fé não é uma negação da realidade, mas uma declaração de uma verdade superior que governa toda a realidade, a soberania do nosso Deus. Por isso, com a voz que Ele mesmo nos devolveu, nós proclamamos nesta manhã: Tu és soberano. Senhor, Tu te assentas sobre um trono alto e sublime, e nada escapa ao Teu controle. Nós não entendemos todos os Teus caminhos, pois os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os Teus caminhos, mais altos que os nossos. Mas nós escolhemos confiar em Ti. Nós abrimos mão da nossa necessidade de entender tudo e abraçamos a Tua sabedoria infinita, declarando com toda a convicção da nossa alma que nós sabemos que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, as boas e as que nos parecem mais, as alegrias e as dores, as vitórias e as derrotas, cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados, segundo o Teu propósito. O que o inimigo planejou para o nosso mal, para nos destruir, para nos envergonhar, Tu, no Teu poder soberano, reverte e transforma em bênção e testemunho, em fortaleza, para a nossa alma. Nós cremos nisso, Pai. Nós declaramos a Tua fidelidade. Senhor, grande é a Tua fidelidade. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, pois elas não têm fim. Renovam-se sobre nós a cada manhã. O sol que nasceu hoje lá fora é um testemunho visível da Tua constância. Assim como ele nasceu, a Tua misericórdia também nasceu sobre a nossa vida hoje, fresca, nova, abundante. Por isso, não viveremos do pão velho de ontem, das mágoas do passado ou dos medos do futuro. Nós nos alimentaremos do maná de hoje, da Tua graça presente, da Tua fidelidade que nunca falha. Nós entregamos o nosso caminho a Ti, Senhor. Nós rolamos sobre Ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos planos. Nós confiamos em Ti de todo o nosso coração e decidimos não nos apoiar no nosso próprio entendimento limitado. Nós Te reconhecemos em cada passo deste dia que se inicia e confiamos que Tu endireitarás as nossas veredas. Nós descansamos na Tua promessa de que aquele que confia em Ti jamais será confundido, jamais será envergonhado. A vergonha que o salmista sentiu sob a antiga aliança foi cravada na cruz por Jesus. Em Cristo, a nossa honra foi restaurada. Por isso erguemos a nossa cabeça, não com arrogância, mas com a santa confiança de filhos amados, que sabem que o seu Pai é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E esta fé não é um sentimento passivo, é uma ação contínua, fortalecida pelo poder da oração e da perseverança. Nós entendemos, Senhor, que a oração não é apenas a chamada de emergência, que fazemos nos momentos de desespero, mas a respiração da nossa alma, o diálogo contínuo, que nos mantém conectados à videira verdadeira. É na oração diária que a nossa força é renovada. É na perseverança em buscar a Tua face que a nossa fé se aprofunda. Por isso pedimos, ensina-nos a orar. Dá-nos um espírito de persistência. Que não nos cansemos de fazer o bem, crer, de esperar, pois sabemos que no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Nós escolhemos não desanimar. Nós olhamos para as provações que nos cercam, não como pedras de tropeço, mas como oportunidades de crescimento. Nós as consideramos motivo de alegria, como o Teu servo Tiago nos ensinou, pois sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança, e nós queremos que a perseverança tenha a sua ação completa em nós, para que sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Queremos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Tudo quanto fizermos, que prospere segundo a Tua vontade. Esta força que você sente pulsando em seu espírito agora, esta decisão de crer contra todas as probabilidades, não é para um dia só. Ela precisa ser cuidada, alimentada e renovada diariamente, pois o mundo e as suas aflições tentarão sufocá-la. A fé é um músculo que se fortalece com o exercício. É por isso que eu te convido, de coração para coração,
a se juntar a nós, nesta jornada contínua de fé e oração. Se você deseja começar cada dia fortalecendo o seu espírito, recebendo uma palavra de esperança e se unindo a uma família de fé que ora junta, eu te encorajo a se inscrever aqui no nosso canal. Ative as notificações para que você não perca o nosso encontro diário com o Pai. Isso não é sobre um canal ou sobre números. É sobre criarmos juntos o hábito sagrado que sustentará a sua vida nos dias bons e, principalmente, nos dias maus. É sobre estarmos juntos para que ninguém se sinta sozinho na caminhada. E agora, firmados nesta rocha que é Cristo, com a nossa fé declarada e o nosso espírito fortalecido pela sua palavra e pela sua presença, não podemos mais olhar apenas para as nossas próprias necessidades. A fé que recebemos de Deus não é egoísta. Ela nos impulsiona para fora, ela nos comissiona a lutar. Uma alma fortalecida se torna um guerreiro. Há um mundo lá fora que geme, há irmãos em Cristo que estão sofrendo as mesmas coisas que nós sofremos, há famílias desestruturadas, corações cativos e fortalezas espirituais que precisam ser derrubadas em nome de Jesus. Por isso, na próxima e última parte da nossa oração da manhã, vamos nos mover da edificação pessoal para a intercessão poderosa e a batalha espiritual. Tendo sido cuidados pelo Pai, agora nos levantamos como seus soldados. Vestiremos a armadura de Deus, que Ele nos providenciou, e nos posicionaremos na brecha, no lugar de intercessão, por nossa família, por nossos amigos, por nossa cidade e por nossa nação. A oração agora se torna uma arma. Prepare-se para lutar o bom combate da fé. Prepare-se para tomar a sua posição no exército de Deus. Agora, de pé, fortalecidos pela paz de Deus e firmados na rocha da sua fidelidade, nós avançamos. Deixamos o átrio da edificação pessoal e entramos no campo de batalha da intercessão, com a autoridade que nos foi outorgada em Cristo Jesus. Tomamos o nosso lugar na muralha de oração não como observadores passivos, mas como guerreiros ativos, como sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós reconhecemos que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o chefe difícil, o vizinho problemático ou o familiar que nos feriu. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E para esta batalha nós não usamos armas carnei, mas sim as armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. Nós não lutamos por vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Cristo Jesus já conquistou, de forma esmagadora e definitiva, na cruz do Calvário e na sua gloriosa ressurreição. Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esta é a nossa posição. Este é o fundamento da nossa autoridade. Portanto, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, nós começamos a nossa intercessão. Pela autoridade deste nome nós nos levantamos contra todo o plano do inimigo contra as nossas vidas, nossas famílias e nossa geração. Nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, e nós somos a sua Igreja. Nós nos posicionamos agora em favor de cada pessoa que ora conosco, e declaramos libertação. Nós usamos a chave do nome de Jesus para abrir as portas das prisões espirituais. Todo homem, toda mulher, todo jovem que se sente cativo em um vício, em um ciclo de pecado, em pornografia, em mentira, em amargura, nós proclamamos sobre você a palavra do Senhor que veio para proclamar liberdade aos cativos. Seja livre agora, em nome de Jesus. Toda corrente de depressão, de opressão, de pensamentos suicidas, que tem atormentado a sua mente, nós a quebramos com o poder do sangue de Cristo. O Filho vos libertou, e se o Filho vos liberta, verdadeiramente sois livres. Receba a sua liberdade. Nós nos levantamos contra o espírito de medo. A palavra de Deus nos diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, de timidez ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. Portanto, todo espírito de pânico, de ansiedade, de preocupação, doentia, de medo do futuro, de medo da morte, de medo da doença, nós o repreendemos e o expulsamos da mente e do coração de cada filho e filha de Deus que ouve esta oração. Nós te ordenamos, espírito de medo, que se retire agora, em nome de Jesus. E em seu lugar, nós liberamos o Shalom de Deus, a paz,
perfeita. O poder do Espírito Santo, para viver com ousadia, o amor que lança fora todo medo, e uma mente sã e equilibrada, a mente de Cristo. Você não viverá mais paralisado pelo medo, você andará em fé e confiança, sabendo que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Nós nos posicionamos agora pela cura de traumas e pela restauração dos lares. Senhor, Tu vês as feridas invisíveis, as memórias dolorosas que ainda sangram, os traumas da infância, as marcas de abuso, rejeição e abandono. Nós enviamos a Tua palavra de cura, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, para tocar nessas áreas profundas da alma, onde há corações partidos, que o Teu Espírito os enfaixe e os cure, onde há memórias atormentadoras, que o sangue de Jesus purifique e redima essas lembranças. E declaramos a restauração dos Larrys. Nós oramos para que o Teu Espírito converta o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Onde houver divisão, contenda e divórcio, nós liberamos o espírito de reconciliação e de perdão. Onde o amor se esfriou, nós oramos por um novo Pentecostes de amor sobre os casamentos, onde filhos estão distantes, nos caminhos da perdição. Nós os declaramos como flechas na mão do valente, e os chamamos de volta para casa, de volta para os braços do Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos a muralha de proteção do Altíssimo sobre cada vida. Nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e nele, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Pois aos seus anjos, Ele dará ordem a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. 1000 poderão cair ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós cobrimos a nós mesmos, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos lares, nossos trabalhos e ministérios com o precioso e poderoso sangue de Jesus. Declaramos a promessa de Isaías 54. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nós recebemos esta herança. Nós não somos vítimas do acaso, nem alvos fáceis. Para o inimigo, somos servos do Senhor, guardados, protegidos e selados pelo seu poder. Esta é a nossa luta diária. Nós nos levantamos como uma família espiritual, para interceder e batalhar uns pelos outros. A sua dor é a nossa dor, e a sua vitória é a nossa vitória. E por isso, eu te faço um convite para fortalecer ainda mais esta muralha de oração. Se você deseja que o seu nome, o nome de sua família, ou a sua causa específica, seja incluído em nosso clamor diário, faça-o agora. Deixe o seu nome nos comentários abaixo. Não precisa detalhar a sua situação, se não quiser, apenas ou seu primeiro nome, ou as iniciais da sua família. Deus conhece a sua necessidade. Fazer isso, você não está apenas postando um comentário, você está nos dando a honra e o privilégio de levar a sua causa diante do trono da graça junto conosco. Você está se unindo a um exército de intercessores. Você não está, e nunca mais estará sozinho nesta batalha. E agora, com as nossas petições, intercessões e declarações de guerra espiritual, depositadas diante do trono do Rei dos Reis, com o inimigo repreendido e o poder de Deus liberado sobre cada área de necessidade, nós mudamos a nossa postura uma última vez. Nós deixamos de ser soldados em intenso combate para nos tornarmos arautos da vitória que já foi conquistada. A batalha pertence ao Senhor, e o resultado já foi decretado antes da fundação do mundo. Portanto, na parte final e culminante da nossa oração da manhã, vamos fazer exatamente isso. Vamos proclamar profeticamente a vitória de Deus, o triunfo da luz sobre as trevas, sobre cada área de nossas vidas. Prepare o seu espírito para receber, para concordar e para declarar em voz alta o triunfo que já é seu em Cristo Jesus. A atmosfera está prestes a mudar do clamor para a celebração. Prepare-se para a declaração profética de vitória. E agora, amado de Deus, filho do Rei, herdeiro da promessa, erga a sua cabeça. Levante os seus olhos. A batalha foi travada no lugar secreto da oração. E o nosso Deus, o leão da tribo de Judá, o general dos exércitos celestiais, rugiu a nossa favor. O clamor que subiu da terra como um lamento, foi ouvido no céu, e desce agora, como um decreto de vitória. O tempo de se sentir rejeitado, acabou. O tempo de se sentir esquecido terminou. Aquele que parecia dormir, despertou em seu favor. Aquele que parecia ter escondido o rosto,
agora faz resplandecer a sua luz sobre você. A postura de guerra se transforma em uma dança de celebração. As lágrimas de dor são transformadas em um cântico de gratidão. O que começou com o questionamento doloroso do Salmo 44 agora termina com a certeza inabalável do triunfo de Cristo em nós. Portanto, com a fé que Ele mesmo nos deu, nós não vamos mais pedir. Nós vamos agora profetizar e declarar o que já está consumado. No mundo espiritual sobre a sua vida, nós declaramos profeticamente que a paz de Deus foi restaurada. Onde havia guerra interior, ansiedade e um turbilhão de medos, nós liberamos a palavra de Filipenses 4:7 após Dudeias, que excede todo e qualquer entendimento, está agora mesmo guardando, como uma guarnição celestial, o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A tempestade se acalmou. As águas se aquietaram. O Mestre está no seu barco, e ele declarou: paz, aquieta-te, receba este silêncio interior, esta serenidade que não depende das circunstâncias, mas da presença do Príncipe da Paz em sua vida. A angústia deu lugar ao alívio. O desespero deu lugar a uma calma e santa confiança. Respire fundo e sinta esta paz inundando cada célula do seu ser. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou. Onde havia o sentimento de perda, de escassez, de vergonha, como ovelhas entregues ao matadouro, nós cancelamos essa sentença e liberamos a bênção de Abraão sobre você. Declaramos a promessa de Deuteronômio 28, o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo o que você fizer, você será bendito ao entrar, e bendito ao sair. Portas que estavam fechadas se abrirão diante de você. Provisão que parecia impossível chegará de fontes inesperadas. O favor de Deus, que é a luz do seu rosto sobre nós, te acompanhará em cada passo deste dia, abrindo caminhos, conectando você às pessoas certas e te fazendo prosperar. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde e sobre os seus relacionamentos. O tempo do despojo acabou. O tempo da restituição começou. Nós declaramos profeticamente que a sua fé foi renovada e a sua esperança ressuscitou. Onde o seu coração havia se tornado cético, onde as decepções haviam enfraquecido a sua crença, onde a sua esperança estava sepultada, nós declaramos como o profeta Ezequiel no vale de ossos secos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Espírito de fé, levante-se dentro de você. Nós declaramos que você não é fraco, mas é forte no Senhor e na força do seu poder. A sua fé não está mais firmada no que você vê ou sente, mas na palavra imutável de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A sua esperança está ancorada não nas promessas vazias dos homens, mas na esperança viva que temos através da ressurreição de Jesus Cristo. Você crê de novo, você sonha de novo, você espera de novo. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas, onde você se sentia preso a ciclos de derrota, a pecados de estimação, a fortalezas mentais, a legados de fracasso. Nós declaramos com a autoridade que há no nome de Jesus: o jugo foi despedaçado, o fardo foi removido e as cadeias caíram por terra, assim como as correntes de Pedro caíram em Atos 12, as suas correntes também caíram. A porta da prisão se abriu. Saia! Caminhe em liberdade. Você não é mais escravo do pecado, mas servo da justiça. Você não é mais definido pelo seu passado, mas pelo seu futuro glorioso em Cristo. Aquele que o Filho libertou é verdadeiramente livre. E por fim, nós declaramos profeticamente que o tempo da vergonha diante dos seus adversários chegou ao fim. O salmista chorou porque se sentiu humilhado, mas o nosso Deus é especialista em reverter situações de vergonha. A palavra do Salmo 23 sobre você: o Senhor está preparando uma mesa farta e abundante para você, na presença dos seus inimigos. Aqueles que zombaram da sua fé verão a fidelidade de Deus em sua vida. Ele não apenas te livra, ele te honra publicamente. Ele unge a sua cabeça com o óleo da alegria e da honra, e o seu cálice não estará apenas cheio, ele transbordará de bênçãos, de gratidão e de testemunho. Agora, meu irmão, minha irmã, com o coração cheio dessa certeza, receba esta bênção final de envio. Vá para o seu dia, mas não vá como antes. Não vá como quem lamenta, mas como quem celebra. Não vá como quem teme, mas como quem confia. Vá como um portador da presença de Deus, como um outdoor ambulante da bondade do Pai. Seja a resposta da oração de alguém que cruzar o seu caminho hoje. Live esta paz, esta fé, esta vitória, e diz: e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Se esta jornada de oração de 6 partes, do lamento profundo do Salmo 44, a declaração profética de vitória, foi a resposta que o seu coração buscava de Deus. Se você sentiu o toque do Pai, a libertação do Filho e o consolo do Espírito Santo, eu te convido com todo o meu coração a selar este momento sagrado conosco. Primeiro, se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. A vitória de hoje nos prepara para a jornada de amanhã e queremos caminhar com você todos os dias. Segundo, pense em uma só pessoa que precisa passar por esta mesma jornada. Seja o anjo de Deus para ela e compartilhe esta oração completa. E declare publicamente a sua fé e a sua vitória. Comente aqui embaixo com um amém, que venha do fundo da sua alma. Um amém que significa está feito, eu recebo, eu creio. Cada amém é um tijolo em nosso altar de gratidão e um testemunho poderoso para o mundo do que Deus fez aqui hoje. Lembre-se sempre: aquele que começou a boa obra em você é absolutamente fiel para completá-la. Agora, de pé, fortalecidos pela paz de Deus e firmados na rocha da sua fidelidade, nós avançamos. Deixamos o átrio da edificação pessoal e entramos no campo de batalha da intercessão, com a autoridade que nos foi outorgada em Cristo Jesus. Tomamos o nosso lugar na muralha de oração não como observadores passivos, mas como guerreiros ativos, como sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós reconhecemos que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o chefe difícil, o vizinho problemático ou o familiar que nos feriu. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E para esta batalha nós não usamos armas carnei, mas sim as armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. Nós não lutamos por vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Cristo Jesus já conquistou, de forma esmagadora e definitiva, na cruz do Calvário e na sua gloriosa ressurreição. Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esta é a nossa posição. Este é o fundamento da nossa autoridade. Portanto, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, nós começamos a nossa intercessão. Pela autoridade deste nome nós nos levantamos contra todo o plano do inimigo contra as nossas vidas, nossas famílias e nossa geração. Nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, e nós somos a sua Igreja. Nós nos posicionamos agora em favor de cada pessoa que ora conosco, e declaramos libertação. Nós usamos a chave do nome de Jesus para abrir as portas das prisões espirituais. Todo homem, toda mulher, todo jovem que se sente cativo em um vício, em um ciclo de pecado, em pornografia, em mentira, em amargura, nós proclamamos sobre você a palavra do Senhor que veio para proclamar liberdade aos cativos. Seja livre agora, em nome de Jesus. Toda corrente de depressão, de opressão, de pensamentos suicidas que tem atormentado a sua mente, nós a quebramos com o poder do sangue de Cristo. O Filho vos libertou, e se o Filho vos liberta, verdadeiramente sois livres. Receba a sua liberdade. Nós nos levantamos contra o espírito de medo. A palavra de Deus nos diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, de timidez ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. Portanto, todo espírito de pânico, de ansiedade, de preocupação, doentia, de medo do futuro, de medo da morte, de medo da doença, nós o repreendemos e o expulsamos da mente e do coração de cada filho e filha de Deus que ouve esta oração. Nós te ordenamos, espírito de medo, que se retire agora, em nome de Jesus. E em seu lugar, nós liberamos o Shalom de Deus, a paz perfeita, o poder do Espírito Santo para viver com ousadia, o amor que lança fora todo medo e uma mente sã e equilibrada, a mente de Cristo. Você não viverá mais paralisado pelo medo, você andará em fé e confiança, sabendo que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Nós nos posicionamos agora pela cura de traumas e pela restauração dos lares. Senhor, Tu vês as feridas invisíveis, as memórias dolorosas que ainda sangram, os traumas da infância, as marcas de abuso, rejeição e abandono. Nós enviamos a Tua palavra de cura, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos.
para tocar nessas áreas profundas da alma, onde há corações partidos, que o teu Espírito os enfaixe e os cure, onde há memórias atormentadoras, que o sangue de Jesus purifique e redima essas lembranças. E declaramos a restauração dos Larrys. Nós oramos para que o teu Espírito converta o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Onde houver divisão, contenda e divórcio, nós liberamos o espírito de reconciliação e de perdão. Onde o amor se esfriou, nós oramos por um novo Pentecostes de amor sobre os casamentos, onde filhos estão distantes, nos caminhos da perdição. Nós os declaramos como flechas na mão do valente, e os chamamos de volta para casa, de volta para os braços do Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos a muralha de proteção do Altíssimo sobre cada vida. Nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, e nele, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Pois aos seus anjos, Ele dará ordem a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. 1000 poderão cair ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós cobrimos a nós mesmos, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos lares, nossos trabalhos e ministérios com o precioso e poderoso sangue de Jesus. Declaramos a promessa de Isaías 54. Nenhuma arma forjada contra ti prospera, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nós recebemos esta herança. Nós não somos vítimas do acaso, nem alvos fáceis. Para o inimigo, somos servos do Senhor, guardados, protegidos e selados pelo seu poder. Esta é a nossa luta diária. Nós nos levantamos como uma família espiritual, para interceder e batalhar uns pelos outros. A sua dor é a nossa dor, e a sua vitória é a nossa vitória. E por isso, eu te faço um convite para fortalecer ainda mais esta muralha de oração. Se você deseja que o seu nome, o nome de sua família, ou a sua causa específica, seja incluído em nosso clamor diário, faça-o agora. Deixe o seu nome nos comentários abaixo. Não precisa detalhar a sua situação, se não quiser, apenas ou seu primeiro nome, ou as iniciais da sua família. Deus conhece a sua necessidade. Fazer isso, você não está apenas postando um comentário, você está nos dando a honra e o privilégio de levar a sua causa diante do trono da graça junto conosco. Você está se unindo a um exército de intercessores. Você não está, e nunca mais estará sozinho nesta batalha. E agora, com as nossas petições, intercessões e declarações de guerra espiritual, depositadas diante do trono do Rei dos Reis, com o inimigo repreendido e o poder de Deus liberado sobre cada área de necessidade. Nós mudamos a nossa postura uma última vez. Nós deixamos de ser soldados em intenso combate para nos tornarmos arautos da vitória que já foi conquistada. A batalha pertence ao Senhor, e o resultado já foi decretado antes da fundação do mundo. Portanto, na parte final e culminante da nossa oração da manhã, vamos fazer exatamente isso. Vamos proclamar profeticamente a vitória de Deus, o triunfo da luz sobre as trevas, sobre cada área de nossas vidas. Prepare o seu espírito para receber, para concordar e para declarar em voz alta o triunfo, que já é seu em Cristo Jesus. A atmosfera está prestes a mudar do clamor para a celebração. Prepare-se para a declaração profética de vitória. E agora, amado de Deus, filho do Rei, herdeiro da promessa, erga a sua cabeça. Levante os seus olhos. A batalha foi travada no lugar secreto da oração. E o nosso Deus, o leão da tribo de Judá, o general dos exércitos celestiais, rugiu a nossa favor. O clamor que subiu da terra como um lamento, foi ouvido no céu, e desce agora, como um decreto de vitória. O tempo de se sentir rejeitado, acabou. O tempo de se sentir esquecido terminou. Aquele que parecia dormir, despertou em seu favor. Aquele que parecia ter escondido o rosto, agora faz resplandecer a sua luz sobre você. A postura de guerra se transforma em uma dança de celebração. As lágrimas de dor são transformadas em um cântico de gratidão. O que começou com o questionamento doloroso do Salmo 44 agora termina com a certeza inabalável do triunfo de Cristo em nós. Portanto, com a fé que Ele mesmo nos deu, nós não vamos mais pedir. Nós vamos agora profetizar e declarar o que já está consumado. No mundo espiritual sobre a sua vida, nós declaramos profeticamente que a paz de Deus foi restaurada. Onde havia guerra interior, ansiedade e um turbilhão de medos, nós liberamos a palavra de Filipenses 4, 7 após
do Deus, que excede todo e qualquer entendimento, está agora mesmo guardando, como uma guarnição celestial, o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A tempestade se acalmou. As águas se aquietaram. O Mestre está no seu barco, e ele declarou: paz, aquieta-te, receba este silêncio interior, esta serenidade que não depende das circunstâncias, mas da presença do Príncipe da Paz em sua vida. A angústia deu lugar ao alívio. O desespero deu lugar a uma calma e santa confiança. Respire fundo e sinta esta paz inundando cada célula do seu ser. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou. Onde havia o sentimento de perda, de escassez, de vergonha, como ovelhas entregues ao matadouro, nós cancelamos essa sentença e liberamos a bênção de Abraão sobre você. Declaramos a promessa de Deuteronômio 28, o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo o que você fizer, você será bendito ao entrar, e bendito ao sair. Portas que estavam fechadas se abrirão diante de você. Provisão que parecia impossível chegará de fontes inesperadas. O favor de Deus, que é a luz do seu rosto sobre nós, te acompanhará em cada passo deste dia, abrindo caminhos, conectando você às pessoas certas e te fazendo prosperar. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde e sobre os seus relacionamentos. O tempo do despojo acabou. O tempo da restituição começou. Nós declaramos profeticamente que a sua fé foi renovada e a sua esperança ressuscitou. Onde o seu coração havia se tornado cético, onde as decepções haviam enfraquecido a sua crença, onde a sua esperança estava sepultada, nós declaramos como o profeta Ezequiel no vale de ossos secos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Espírito de fé, levante-se dentro de você. Nós declaramos que você não é fraco, mas é forte no Senhor e na força do seu poder. A sua fé não está mais firmada no que você vê ou sente, mas na palavra imutável de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A sua esperança está ancorada não nas promessas vazias dos homens, mas na esperança viva que temos através da ressurreição de Jesus Cristo. Você crê de novo, você sonha de novo, você espera de novo. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas, onde você se sentia preso a ciclos de derrota, a pecados de estimação, a fortalezas mentais, a legados de fracasso. Nós declaramos com a autoridade que há no nome de Jesus: o jugo foi despedaçado, o fardo foi removido e as cadeias caíram por terra, assim como as correntes de Pedro caíram em Atos 12, as suas correntes também caíram. A porta da prisão se abriu. Saia! Caminhe em liberdade. Você não é mais escravo do pecado, mas servo da justiça. Você não é mais definido pelo seu passado, mas pelo seu futuro glorioso em Cristo. Aquele que o Filho libertou é verdadeiramente livre. E por fim, nós declaramos profeticamente que o tempo da vergonha diante dos seus adversários chegou ao fim. O salmista chorou porque se sentiu humilhado, mas o nosso Deus é especialista em reverter situações de vergonha. A palavra do Salmo 23 sobre você: o Senhor está preparando uma mesa farta e abundante para você, na presença dos seus inimigos. Aqueles que zombaram da sua fé verão a fidelidade de Deus em sua vida. Ele não apenas te livra, ele te honra publicamente. Ele unge a sua cabeça com o óleo da alegria e da honra, e o seu cálice não estará apenas cheio, ele transbordará de bênçãos, de gratidão e de testemunho. Agora, meu irmão, minha irmã, com o coração cheio dessa certeza, receba esta bênção final de envio. Vá para o seu dia, mas não vá como antes. Não vá como quem lamenta, mas como quem celebra. Não vá como quem teme, mas como quem confia. Vá como um portador da presença de Deus, como um outdoor ambulante da bondade do Pai. Seja a resposta da oração de alguém que cruzar o seu caminho hoje. Live esta paz, esta fé, esta vitória, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se esta jornada de oração de 6 partes, do lamento profundo do Salmo 44, a declaração profética de vitória, foi a resposta que o seu coração buscava de Deus. Se você sentiu o toque do Pai, a libertação do Filho e o consolo do Espírito Santo, eu te convido com todo o meu coração a selar este momento sagrado conosco. Primeiro, se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. A vitória de hoje nos prepara para a jornada de amanhã e queremos caminhar com você todos os dias. Segundo,
Pense em uma só pessoa que precisa passar por esta mesma jornada. Seja o anjo de Deus para ela e compartilhe esta oração completa. E declare publicamente a sua fé e a sua vitória. Comente aqui embaixo com um amém, que venha do fundo da sua alma. Um amém que significa está feito, eu recebo, eu creio. Cada amém é um tijolo em nosso altar de gratidão. E um testemunho poderoso para o mundo do que Deus fez aqui hoje. Lembre-se sempre: aquele que começou a boa obra em você é absolutamente fiel para completá-la.